Né? Vocês estão aí em casa descansando? Que bom ter sua companhia. O programa de hoje, como a gente falou, vai ser sobre estresse, né? Isso. A gente quer que você participe bastante desse dia de não estresse na sua vida, espero, né? A maioria deve estar em casa, talvez descansando ou não, porque às vezes a gente fica em casa, fica mais estressado. É verdade, né? Tem Que tanta fica a coisa pra falação. fazer. Olha, mas e falando nisso, também traz outros assuntos, vamos ver. O Falando Nisso Band está no ar. Mulheres e a sobrecarga da rotina. Antes de ir a uma reunião do trabalho, Kira vai levar as crianças à escola. E no final da tarde, ainda vai se virar para buscar. O marido dela viaja muito ao trabalho, então nem sempre tem como dar esse apoio. Por isso, na maioria das vezes, é essa correria. A reação dos animais em frente ao espelho. Essas imagens mostram a riqueza da biodiversidade da região. A reserva tem uma área que equivale a quase 470 campos de futebol de Mata Atlântica recuperada, lar de 500 espécies de animais. O experimento ajuda a entender como é o comportamento desses bichinhos diante do próprio reflexo. E no programa vamos falar sobre estresse no dia a dia. Segunda-feira, dia 20 de novembro, o Falando Nisso Band está no ar. A gente começa então a nossa semana, a segunda-feira, com uma mensagem muito especial. Hoje nós comemoramos o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data reacende reflexões importantíssimas sobre a cultura, luta e os desafios dos negros no país. E o racismo estrutural ainda tão presente na sociedade brasileira, né? Infelizmente, amiga. Pois é. Então, de acordo com um levantamento feito pelo IBGE, em 2020, gente, pessoas negras encontram os maiores obstáculos para conseguir um emprego formal. Se empregadas, recebem até 31% a menos do que pessoas brancas. Fora que os brasileiros negros não só morrem violentamente mais do que os brancos, como têm, na maioria, acesso à educação, emprego e habitação precarizados. O racismo é crime, então quem comete não merece outro tratamento como ser um criminoso. Devemos tratar essa pessoa como criminosa. O presenciar um ato racista, por exemplo, você pode ligar imediatamente para a polícia e denunciar. Pois é, gente, para combater o racismo, a gente precisa levantar a nossa voz contra criminosos e deixá-los onde eles merecem estar, que é na cadeia. Presenciou algum ato racista, uma frase que seja, amiga, uma fala que seja, o que for, liga para a polícia, denuncie e fique ali. Acho que o nosso papel de branco, eu sou uma pessoa branca, privilegiado, tenho vários privilégios, o mínimo que eu faço é isso. Fora outras coisas, né, amiga, que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia. E a gente está aqui também para esclarecer, não é verdade? O papel da imprensa, da TV e do Falando Nisso também, para te ajudar. Vamos lá então, conversar um pouquinho com vocês nesse dia tão especial dos ingressos. Tem sorteio novo que o Papai Noel tá segurando para você. Ficou lindo, né, amiga? Ficou! 4 convites para você, gente, concorrer do Cinemark. Tá bom? Você vai curtir a fotinho, marcar 2 amigos por comentários e precisa compartilhar pelo menos uma vez, a partir de hoje, essa fotinho nos nossos stories. Semana passada as pessoas não fizeram esse ponto, amiga, e perderam. De compartilhar, Isso, né? Precisa compartilhar, pessoal, nos seus stories pelo menos uma vez essa foto. A gente sorteou 3 vezes. A terceira pessoa tinha feito isso de compartilhar nos stories, as outras 2 não. Então fique atento, você pode ganhar. Então precisa retirar aqui esse prêmio no Colina Shopping, na sede da Band. Tem mais prêmio, viu, pessoal? Sicredi preparou um kit churrasco especial para você. Vamos ver a foto? Tá a fim de concorrer ao kit churrasco da Sicredi? Você precisa marcar 2 amigos por comentário, compartilhar essa foto aí nos seus stories também, não esqueça, tá bom? Marcando o nosso arroba e também seguindo a Sicredi. Pronto, já está concorrendo no dia 30 de novembro, último dia do mês, nós vamos fazer o sorteio. Perfeito. Tem um kit recheado de petiscos também para o seu pet, que a Polipet preparou para você. Tem que curtir essa fotinha oficial, marcar 2 amigos por comentário e tem que seguir a Polipet, tá bom? Aí no dia 30 também a gente vai ver quem que foi o ganhador ou ganhadora.
Participe, boa sorte! Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete que abre o tema aqui no Falando Nisso, esse tema central. Pode colocar na tela já. Você pode responder com hashtag sim, hashtag não, para essa pergunta aí. Olha, você se considera uma pessoa estressada? Você pode colocar hashtag sim ou não pelo WhatsApp, que é o 997167989. Depois a gente vai mostrando o resultado, né, amigo? Ai, porque é difícil, né? Que nem o ponto. O ponto não tá funcionando. Não, aí não eu já tá começo a ficar funcionando hoje. estressado. Então já tô tirando aqui, Enquanto ó. a gente estava falando e aparecendo ponto todas aqui, ó. as imagens aí, Luquinhas estava tentando fazer o ponto funcionar. Fazendo o trem andar, mas o trem empecou, gente. Não tá dando certo, não, viu, Isso gente? realmente provoca uma inquietude É o dos estresse, apresentadores. que faz parte, né, amiga, do dia a dia, né? Vamos combinar dessa vida Estamos sem moderna? ponto, tá bom, diretora? Mas olha só, gente, a gente não pode, na verdade, normalizar também esse estresse, né? Esse fato de que isso faz parte do dia a dia. Embora seja uma reação natural do corpo, o estresse, quando se torna crônico, pode ser muito prejudicial à saúde. A gente não pode normalizar, porque a gente fala isso mesmo. Ah, hoje eu tô estressado. Ah, tudo bem. Ah, não sei o quê. Quem não está? E parece que tá tudo bem, mas tem que tomar cuidado mesmo, né? Por isso que a gente trouxe esse tema. Nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga especialista no assunto, que é a Renata Bueno. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser um bate-papo super gostoso. Oh, com certeza. Não, e é um tema que a Renata ama, tanto que ela faz doutorado, na verdade. né? Pós-doc. Pós-doutorado Nossa, em já fiz estresse. doutorado em estresse. Então ela tá, olha, você tá bem amparado, então, por todo o conhecimento. E eu tô amparado do estresse por vivência, gente. Que eu me considero uma pessoa estressada, PhD também, viu? Vamos entender, Renata, um pouquinho sobre o que é o estresse, só pra gente caracterizar certinho. Como você disse, Lucas, o estresse ele é normal na vida de todas as pessoas. É uma resposta natural do nosso corpo. Frente a um perigo, consciente ou inconsciente, que você se dá conta ou não, o corpo já se prepara para essa reação de alerta. O que eu preciso fazer para manter a homeostase do meu corpo. Então, o estresse faz parte da vida. Desde os primórdios, o estresse sempre existiu. Mas, quando ele realmente se torna excessivo, daí é o perigo. Então, estresse... Não se preocupem, gente, faz parte da vida, ainda mais na vida que a gente tem hoje em dia, com tantas informações, com tantos estímulos, não há quem não fique estressado. A pessoa de hoje, né, os jovens ou os adultos de hoje, são muito mais alertas, estressados do que há 30, 40 anos atrás? Você considera isso algo real, Renata, ou não? Então, nós temos um índice maior de estresse por conta da tecnologia e das informações que são muito rápidas. Então, o estímulo é maior. Então, se você for pensar nesses jovens, são vários os fatores que provocam o estresse. Tem o estímulo ambiental, tem a história de vida deste jovem, onde ele cresceu, que ambiente, se ele viveu num ambiente estressor, que vai considerar. Mas, quando você me pergunta, hoje tem mais estresse? Não, porque hoje se mensura mais, mas o estresse sempre existiu. Hoje se tem mais estímulo para o estresse. Né? Hoje nós temos mais estímulos. O como você vai lidar com ele depende de vários fatores. Né? Porque o que é a definição do estresse? O estresse é um evento, o recurso que você tem para enfrentar o evento e como você vai dar conta. Se você não tem um recurso interno e externo para enfrentar a situação, é onde seu estresse realmente vai se instalar de forma doentia, de forma que vai te prejudicar na saúde. Então, durante o programa, a gente vai entender que recurso que a gente pode criar no nosso dia a dia para enfrentar, então, esse estresse, tá bom? O pessoal fala assim, tá estressado? Vai pescar. Hoje a dica vai ser, né? Agora, hoje a nossa dica vai ser a seguinte, tá estressado? Tá estressada? Vai pro show em São Sebastião, porque hoje tem uma programação incrível em São Sebastião e o Rafael Rodrigues está direto de lá para conversar com a gente sobre esse dia tão especial, né, Rafa? E essa programação que vem acontecendo aí em São Sebastião, meu querido. Boa tarde. Oi, Lucas. Oi, Águida. Boa tarde para você, para todos que nos assistem. É uma programação completa que está acontecendo desde sexta-feira aqui em São Sebastião. E primeiro, parabenizar todos os negros e negras deste nosso país que foram fundamentais e são fundamentais para a construção de uma nação, né, Lucas? Hoje um dia muito importante e aqui em São Sebastião várias atrações e atividades estão acontecendo. Bem em frente aqui na Rua da Praia, a gente está bem em frente
a Casa Esperança, do lado tem ali um prédio da cultura. Estava tendo uma apresentação musical agora muito bacana e inclusive no domingo, viu, Lucas, essas programações, na verdade, foram retomadas, já que no sábado existia um alerta da Defesa Civil em relação a ventos e chuva aqui na cidade. Nós vimos que ontem choveu um pouquinho, mas hoje o tempo já melhorou. E é claro que essa programação está continuando aqui em São Sebastião. Por exemplo, às 10 horas já tivemos a reabertura e lavagem da Capela São Gonçalo, que fica bem aqui no centro, inclusive o local que era utilizado também como museu. Às 10h30 teve o cortejo com o bloco de Afoxé, Ilê, Unzambi e Maracatu, Odé da Mata. Agora, ao meio-dia, também teve uma mesa compartilhada, né, uma oficina Gudiá com a Tata Cajalassi, aqui e bem em frente à Casa da Cultura, e às 5 da tarde essa programação será retomada, agora sim com força, né? Das 5 da tarde até a meia-noite, Lucas, vai ter atração aqui com o DJ Riva Decibéis nos intervalos das apresentações. Às 6 da tarde, Maculelê com o grupo Merijinga. Às 7 da noite, oficina de cerâmica com Cida Ivanov. Às 7 também da noite, o Batuque Caiçara. Às 8 da noite, a apresentação da coreografia Afrodense, corpo estável de dança aqui de São Sebastião. Às 8h15, a performance Aterrar com Letícia Andra. Às 8h30, show com Renata Jambeiro. E às 10 da noite, o grande show, aí sim com Tony Garrido, bem aqui no Complexo Turístico da Roda Praia, viu, Lucas? Espero que o tempo ajude. Você pode ver que está meio fechado lá para Ilha Bela. A gente torce para que a chuva não estrague esse dia tão bacana, já que tem tantas programações aí, né, programadas para o dia de hoje. Lembrando que é o mês da consciência negra e não só o dia. E hoje, é claro, feriado estadual aqui em todo o estado de São Paulo. Vamos acompanhar essa programação completa e para todos os gostos, né? Volto com vocês aí. Ah, legal, Rafa. Obrigada, viu, pelas informações. O bom é que aquele calorão deu uma trégua. Verdade. Não é verdade? Ontem já estava bem mais ameno, hoje também, aí no litoral norte, para quem está trabalhando e para quem está curtindo é um pouco melhor. Mas tomara também que não chova. Sim. Né? Para não atrapalhar um pouquinho a festa. Obrigada, viu, Rafa? Até mais. Daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a Jornada das Mulheres, que foi o tema, né, da redação do Enem deste ano. Pois é, e a gente também vai comentar com vocês sobre o estresse, não só das mulheres que tem essa jornada, mas o seu aí de casa também. Participe com a gente. De volta para lembrar vocês que já começou o Black Açaí, gente, que bacana! Uma semana cheia de ofertas arrasadoras para você aproveitar, preços ainda mais baratos para você abastecer sua casa ou seu negócio. A semana começa então com a Black Monday, que é hoje, que tem ofertas de produtos de limpeza e perfumaria. Vou destacar que essas ofertas são para hoje, ou seja, acabou o programa, você vem para Açaí Colinas, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, lava-roupas em pó Omo Tipos. São vários tipos, esse aqui é um deles, tá bom? Pacote de 2,4 kg por R$ 26,07. Tem também essa fralda descartável Supreme Care Hyper Hugs, gente, por R$ 59,90. Muito barato, né? Papel higiênico, folha dupla, personal VIP, pacote Pague 11, leve 12, de 30 metros, por R$ 15,90. E para fechar, então, essa é mais uma das muitas ofertas que você vai encontrar lá. Creme dental Colgate Total 12, de 90 gramas, de R$ 7,29, tá, gente? Esse é o preço se você levar uma. A partir de 3 unidades, você paga R$ 6,89 cada. Quer mais novidades? Você pode baixar o aplicativo Meu Açaí também e acessar os produtos com descontos exclusivos do Cash Black Ofertas. Muito legal. Não é previsão, é promoção de verdade. Ofertas válidas, então, somente hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro. Corre no Açaí, coladinho aqui com a ponta estaiada. Não tem erro não, viu, gente? Jorge Zaru, número 100. Águida. A gente te lembra que tem enquete, tá? E você pode participar. O assunto é estresse. E você precisa responder a uma pergunta muito simples. Pode colocar na tela. Você se considera uma pessoa estressada? Hashtag sim ou hashtag não. Você pode responder pelo nosso WhatsApp, que é o 99716 79
89, tá? No próximo bloco, a gente já vai mostrando o resultado parcial dessa enquete, mas eu acredito que a grande maioria vai dizer sim, né? Eu acho que mais de 80% vai ser sim, amiga, né? Infelizmente, né, gente? Não é o que a gente quer, não. Vamos pensar um pouquinho, então. Renata, o que pode desencadear o estresse? A gente comentou até essa ideia que a gente acaba tendo que hoje o jovem é mais estressado do que antes, mas é uma questão que hoje a gente tem mais consciência, né? Os estímulos. Mas o que seria, então, que desencadeia esse estresse? O que desencadeia o estresse é uma ameaça. Qualquer ameaça que você tem, seja ela mínima que for, eu vou... Por exemplo, o estresse, antes até de eu falar isso, Lucas, acho que é importante dizer que o estresse é dividido em dois. Tem eustresse, que é o estresse positivo. Então, por exemplo, o nascimento de um filho, ou vou estar numa festa. Esse é um estresse que me... Como chama esse? Eustresse. Eustresse. O eustresse é um estresse positivo, que ele te coloca o seu corpo para um alerta, mas para um alerta positivo, em que você vai ficar feliz, seu corpo se manifesta. E tem o distresse. O distresse é quando é um estresse negativo. Esse que a gente não gosta, então. Esse que a gente não gosta. É onde você fica preocupado, onde você tem contas para pagar, onde você está vendo, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Um problema não resolve. E isso daí vai derrubando a pessoa, vai deixando ela consternada. E o que acontece? O nosso sistema nervoso, o nosso sistema autônomo, ele é dividido em simpático. O que é simpático? A hora que eu estou frente a uma ameaça, todo o meu corpo se prepara. Então eu fico tensa, as extremidades ficam frias e eu quero enfrentar um desafio. Isso desde do reino animal, isso acontece. E quando eu estou nesse estresse, meu corpo se prepara para enfrentar, seja um estresse positivo ou negativo. Só que daí vem uma outra parte, que o nosso sistema nervoso é dividido em simpático e parasimpático. O parasimpático é a parte do nosso sistema nervoso que tenta dar um equilíbrio. Ele vem para tentar soltar teu corpo, amenizar. Então fica uma briga entre o simpático, que é o medo, e o parasimpático, tentando dar uma, como a gente fala, uma homeostase no seu organismo. Amenizada. Vai dar um equilíbrio no seu organismo, dá um equilíbrio. Só que quando essa briga é muito rápida, ela não para, o estímulo está sempre ali, você acaba entrando na exaustão. É daí que entra no distresse. Daí você vai ter somatização, que pode ser no corpo, em doenças, como você pode ter doenças psicológicas também por conta do estresse. Olha que interessante. Depois a gente pode entrar mais a fundo. Depois vamos entrar mais a fundo. Estava conversando nos bastidores, no nosso intervalo com a Renata, e eu fiquei curiosa, não sabia. No estresse existem fases, amigo. Você sabia de casa? São fases e são 3 fases. São 3 fases. Que todo mundo passa quando tem um evento estressante. É um grande estudioso, é a referência dos nossos estudos em estresse. Ele vai falar que nós temos 3 fases, que é a fase do alarme, então eu fico tenso. Então, é a hora que o meu corpo se prepara para enfrentar um desafio. A fase da resistência, que é onde está aquela briga que eu falei, do simpático com o parasimpático brigando, então você está na resistência ali. E a fase da exaustão, que é a hora que realmente parece que, sabe quando... se a gente for fazer uma metáfora, você já viu um carro que está não vai, e daí funde o motor, sai aquela fumaça toda? Aquela é a exaustão. Parou, pifou, e ele vai trazer algumas sequelas para a pessoa. Então, essas 3 fases que é de um estresse que vai se tornar um estresse crônico. Nossa, puxado, né, gente? Puxado. Tem que pensar muito sobre isso. Manda pra gente perguntinha em comentários se você é uma pessoa estressada ou não, que já a gente coloca aqui no programa para você participar também. Vamos pensar um pouquinho então, né? Não sei se tem como a gente pontuar isso, Renata, mas no mundo de hoje, o que mais causa estresse na gente? Tem como pensar isso? Trânsito causa estresse. Trânsito, é verdade. A doença causa estresse, a ameaça que a gente teve da pandemia, teve mutas pessoas com estresse que desenvolveu transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Né? Então, tudo aquilo que te coloca, que te ameaça. E é importante colocar que nos estudos a gente percebe também que o estresse, ele acaba sendo mais prejudicial para algumas pessoas por conta o modo de pensamento, do estilo de pensamento da pessoa. Se é uma pessoa mais pessimista, derrotista e que não tem essa positividade, ela tende a se amedrontar mais.
E o que acontece com essa pessoa? Normalmente, ela viveu num ambiente estressor, ela já vem com um estilo de personalidade, tem personalidades que são mais aguerrida, que enfrenta, tem outras que são mais sensíveis, que qualquer estímulo que vem, ela acaba se sensibilizando, somatizando. Então, além dos estímulos, é muito importante que o perfil da pessoa vai agravar ou vai administrar melhor um estresse. Interessante. Então, quer dizer, você já ouviu falar em pessoas que dizem, tudo que é muito positivo, não é legal a gente falar para encarar a vida de uma forma bonita, de uma forma, ver o lado positivo, que nem tudo é assim, mas faz sentido. Faz sentido. Da questão do estresse, das pessoas que conseguem encarar um estresse de uma maneira um pouco mais menos pesada, são mais isso. resilientes. Isso. O que acontece legal, muito, que essa briga do positivo é da tal da positividade tóxica. É verdade. Tudo assim, a pessoa tá num cenário que realmente é preocupante e a pessoa pensa positivo. Não, o negócio está concreto, aqui está acontecendo. Mas realmente essa posição sua é real, Águida. A positividade, ela te gera mais bem-estar, traz a consciência, a autoconsciência. Aliás, esse assunto tem muito a ver com a matéria que a gente vai ver agora, viu, gente? A gente vai falar de um assunto agora muito importante, que inclusive foi tema da redação aí do Enem neste ano, que é a sobrecarga de trabalho das mulheres. A gente faz tudo, mas de forma imperfeita, porque não tem como, é humanamente impossível. Quando eu percebi, eu vinha já me afundando no quadro melancólico e quase de desistência mesmo, assim, da função profissional, porque a função mãe a gente não tem como desistir. A sobrecarga de trabalho dentro e fora de casa, a pressão financeira e o desafio de conciliar múltiplas tarefas com a rotina de cuidados com crianças e idosos estão entre os fatores que mais impactam a saúde emocional das brasileiras. E é uma sobrecarga por ser pesado mesmo, e é uma sobrecarga porque a gente ainda se sente culpada por não conseguir executar todas as funções com maestria, né? As mulheres no Brasil dedicam 20 horas por semana nas atividades de cuidado. Os homens dedicam 11. Isso quer dizer que essa diferença de tempo, ele vai estar descansando, mas ele também vai estar socializando, ele vai estar estudando, ele vai estar trabalhando horas extras, ele vai estar se especializando, ou seja, ele tem essa diferença de tempo dedicado a coisas que vão trazer um retorno financeiro imediato para ele. E as mulheres não. Eu nem tenho tempo nem de me cuidar, porque a prioridade são eles. Eu não concordo que um trabalhe mais que o outro, né? Mas acredito que a jornada de trabalho para as mulheres é muito comprometida em relação à maternidade, né? Antes de ir a uma reunião do trabalho, Kira vai levar as crianças à escola. E no final da tarde, ainda vai se virar para buscar. O marido dela viaja muito ao trabalho, então nem sempre tem como dar esse apoio. Por isso, na maioria das vezes, é essa correria. O pai deles, mesmo viajando, ele consegue participar, né? Fazer a função dele de pai. As mães solos deve ser muito pior, a correria deve ser muito maior, eu não consigo nem imaginar como é que é. No Brasil, a taxa de mulheres que já tiveram diagnóstico de ansiedade e depressão é o dobro da registrada entre os homens. E agora as mulheres estão reclamando, elas não querem mais cuidar. Não é isso. A questão é que esse cuidado é muito grande e por isso não pode estar concentrado só em uma pessoa ou só em um gênero. Ele precisa ser uma responsabilidade compartilhada com a sociedade, com os homens, com os governos, com os empregadores e com as famílias, com as comunidades, os bairros, as igrejas. Todo mundo tem que estar implicado nessas soluções. A gente observa assim, e me veio uma frase muito gritante na minha cabeça: quem cuida de quem cuida dos outros? Né? Quem cuida dessa mãe que tem a sobrecarga, que muitas vezes é mãe solo, quem cuida? Né? Se você não tem um apoio ali de uma avó e tudo, realmente é problemático e muitas vezes essa mãe adoece. Então, se você é mamãe que está vendo a gente aqui, ou mulher mesmo, que tem várias tarefas e ainda não é mãe também, busque ajuda, tá bom? Você tem direito e você merece, tá? Eu sei que a sociedade meio que exige que você seja uma super mulher, né? Mulher Maravilha, mas isso não é real não, você não precisa. Vamos chamar a previsão do tempo, início de semana, mudou um pouquinho a temperatura, vamos saber como fica a temperatura para amanhã e para os próximos dias.
Segunda com céu nublado e chuva fraca em muitas cidades, como em Aparecida com a máxima de 30 graus, Caraguatatuba máxima de 25 e Taubaté máxima de 29. Jacareí com dia mais fechado também, com chuva fraca, máxima de 28 graus. São Sebastião, máxima de 25 e Campos do Jordão, máxima de 22 graus, com tempestade. Hoje em São José, céu nublado com chuva fraca, máxima de 27. Amanhã, máxima de 32. Quarta-feira, máxima de 35, com tempestades. Tempestades também na quinta, com máxima de 34. E sexta-feira, máxima de 24 graus. Céu encoberto com chuva fraca. Você vê o tempo, gente, bem instável mesmo essa semana, né? Espero que dê uma refrescada, porque às vezes sobe esse bafo depois da chuva, né? Até dá falta de ar. Lana Moraes, eu sei que hoje foi difícil escolher o assunto, né? Não tinha como não falar da Taylor Swift. É verdade. Depois de tudo que aconteceu esse final de semana, né? Infelizmente. Bom, ontem a Taylor subiu ao palco do estádio do Engenhão para delírio dos fãs, né? Bom, a chuva não foi empecilho para o público da cantora, que trocaram juras de amor com ela. E a aparição da cantora veio como um tranquilizante para os fãs que estavam apreensivos, porque no sábado o show da Taylor havia sido adiado poucas horas antes do início. Então a Taylor adiou o segundo show, que faria no Rio depois da morte de um fã, por conta da onda de calor na cidade. Então nas redes sociais ela disse que a decisão de adiar o show no sábado foi pela temperatura extrema no Rio. Se aqui estava quente, vocês imaginam no Rio de Janeiro, né, gente? Eu nem imagino, né, amiga? Inclusive, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também explicou os fatores que motivaram, então, esse adiamento do show. O primeiro seria referente à cantora que ela não estava se sentindo bem depois da confirmação da morte da fã, né? Olha só. E segundo seria pela onda forte de calor que estava por lá. E a família da estudante, Ana Benevides, teve que pedir um empréstimo para levar o corpo dela até o Mato Grosso do Sul, que é a cidade natal da vítima. Os fãs da cantora, inclusive, abriram uma vaquinha e, segundo relatos, o único suporte oferecido pela Ticket for Fun teria sido uma assistência psicológica. E eu acho até um absurdo que a Taylor Swift e a equipe dela não tenham marcado com isso, já que ela é bilionária e não tem nada a ver, né, gente? Também acho. E hoje tem show, né, lá no Rio de Janeiro de novo. Já tem gente acampando. Aquele show que foi adiado no sábado acontece hoje. Sim. Tem gente acampando na frente, tem gente que pediu reembolso. E essa passagem da Taylor Swift aqui pelo Brasil tinha tudo para ser incrível. A gente comentava, né, a expectativa do pessoal. Mas foi desumano tudo que a gente viu em relação ao descaso, a obsessão pelo dinheiro, o que a empresa é capaz de fazer, colocou tapume no estádio. Se o estádio tem buraco, é necessário aquele buraco para ventilação dentro do estádio. Eles fecharam os buracos? Eles fecharam os buracos, não deixaram entrar água dentro do estádio. Então, assim, tem uma responsabilidade sim, e isso com certeza vai ser visto depois que abafar um pouco, né, essa situação, para ver o que acontece. Esses buracos são na estrutura, né, amiga? Isso, o próprio estádio, entre as arquibancadas, tem a ventilação. E eles tamparam para que as pessoas de fora não pudessem ver o jogo. Ai, que absurdo, gente. A pessoa já ia ver super mal visto, não ia nem conseguir ver nada. É verdade. Se a pessoa que está sentada lá dentro já não vê direito, gente, porque a Taylor é desse tamanho para quem está sentado lá no fundo. Ai, que ridículo. É, gente, isso vai ter uma repercussão muito grande ainda. Certeza. Ainda tem show hoje, tem show no próximo final de semana. Vai ser aqui em São Paulo. A gente já viu a temperatura aqui no final de semana, vai chover, e São Paulo, quando chove, a gente já sabe como é que funciona. Caótico. Então, assim, as pessoas... A gente falou de pessoal que pulou nos Estados Unidos lá, que teve uma onda, abalo sísmico, né, quando ela cantou Shake It Off. A gente pensou tudo, menos a temperatura. É verdade. Aqui pro Brasil. É verdade, amiga. Que coisa, né, amiga? Pois é, e a temperatura tá quente também pro Carlinhos Maia, viu? Ele trocou farpas neste domingo com os influenciadores Dudu Barros e Dudu Farias através das redes sociais. E tudo começou porque o Barros fez um desabafo nas redes sociais ao ser desconvidado da nova temporada de Casa da Barra, que é um reality show do Carlinhos, né? E segundo o dono do reality, o próprio Carlinhos, o desconvite aconteceu porque o evento teria influenciadores famosos demais, que ia ofuscar a vida dele também, né? Entendi. Pois é. Que ele não gosta. Pois é, e o Barros, por sua vez, recalcado que não gostou nada disso. Então, nas redes sociais, ele disse que não iria no evento dele, nem que ele ganhasse R$1 milhão do humorista, e ainda por cima fez um expose do Carlinhos para os seus seguidores, recebeu o apoio de algumas pessoas, inclusive do Farias, apontado como pivô da separação do Carlinhos e do Lucas em 2022. Supostamente, olha que coisa, gente. Ele apresentava garotos de programa pro Carlinhos
pro Carlinhos trair o marido dele, Nossa. né? Então, depois disso, o Carlinhos deixou de seguir o Dudu Barros nas redes sociais. É tão ridículo se desfazer amizade, é um unfollow hoje em dia, né? É verdade. Exatamente. As pessoas não resolvem isso nos bastidores. Sim. Joga deixa tudo no isso ventilador Instagram. lá. É verdade. Quero ver Deixa o todo Tim mundo Carlinhos, o Tim Dudu. Gente, É desnecessário, péssimo. Que coisa, né, gente? Esse Carlinhos Maia tem tanto poder de influência no nosso país, né? E poderia ele tem ter uma consciência postura- disso, né? Poderia ter uma postura mais polida, né? Enfim. É o Saber preço que se filtrar paga, né, meu o que amigo? colocar e o que não expor. É o enfim. preço que se paga, né? Ai, Lana, pesado esse final de Pesado, semana, hein, gente. amiga? Vamos ver amanhã, né? Espero Espero que melhore, gente, Também, as coisas amiga, pra digo todos. mesmo. Beijo, Lana. Até Beijo, amanhã, até amanhã. então, viu? A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco tem as notícias regionais, condição das estradas e muito mais, né, amiga? Pois é, não sai daí, participe com a gente. Já estamos de volta, agora com a Ava Treinamentos de Pindamonhangaba, para entender sobre a importância do feedback com o Casé Andrade. Bora ver? Olá, tudo bem? Você sabe como utilizar o feedback no dia a dia da sua empresa? Muita gente ouve falar, mas não sabe exatamente o que é e como ele é importante na direção de uma empresa. Feedback é quando você fornece informações ao seu colaborador sobre o desempenho dele. Em qualquer negócio, ele desempenha um papel fundamental, porque ele é a chave para o desenvolvimento, para o aprimoramento e a motivação dos funcionários. Quando o líder reconhece o trabalho bem feito e fornece uma orientação construtiva, ele contribui para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. É o feedback que mostra se os funcionários estão fazendo o seu trabalho de forma correta e onde eles precisam melhorar. Isso promove o desenvolvimento profissional e pessoal da equipe e, consequentemente, estimula o crescimento de todos, inclusive da empresa. Além disso, o feedback fortalece a comunicação e a confiança entre os gestores e os colaboradores. É isso que é essencial para o engajamento e a satisfação no trabalho. Só que tem uma coisa, feedback não pode ser uma vez por ano ou quando alguma coisa sai errado. Pelo contrário, ele deve ser sempre. Elogie os sucessos, corrija o que for necessário e esteja disposto a conversar. Isso cria uma cultura de aprendizado e crescimento. E o resultado é infalível. Faça isso e eu te garanto que você estará cuidando muito bem do seu maior patrimônio, que é o seu time. Se você quiser conteúdos como esse, siga a gente no Instagram, @ava_treinamentos. Estava comentando aqui, Casé, que bacana o conteúdo que vocês trazem aqui para o programa. A gente é muito grato mesmo por aprender muito com vocês também. Bom, a gente está aprendendo bastante também com ela, a psicóloga Renata Bueno. A gente está falando sobre os perigos do estresse. E agora a gente vai ver a parcial da nossa enquete. Quero saber como foi a resposta de você que está conversando com a gente pelo nosso WhatsApp 12 997 167989. Vamos lá então. Você se considera uma pessoa estressada? #sim. #não. Vamos ao nosso resultado parcial, que pode mudar até o final do programa. E é o seguinte, 66% dizendo que sim. Eu confesso que esperava mais. Eu também. Mas é um número alto mesmo assim, né, Renata? Sim, é um considerável, imagine. Mais de 50% aí da população, pelo menos que estão participando aí, estão com estresse. E se a gente considerar, tem uma pesquisa recente dizendo que no ambiente de trabalho, 72% dos funcionários apresentam sintomas de estresse. Nossa, E 72%. Sendo 32% com diagnóstico de burnout. Nossa! Com diagnóstico de burnout. Cada vez mais demandando. Isso é um alerta para a saúde pública. Verdade. Isso é um alerta. Tem afastamento, tem muitas coisas que envolvem. Interessante. Agora, Renata, fiquei pensando aqui. As mulheres são mais suscetíveis ao estresse ou os homens são mais suscetíveis ao estresse ou não existe isso? Não existe isso. Qual é mais ou menos? Porque vamos imaginar, a mulher, ela sofre, como teve a reportagem anterior aí, muitos estímulos, estresse, dupla, tripla jornada. Com certeza. Então, muitos estímulos, ela demanda ter mais resistência. Mas, por outro lado, a gente não pode desconsiderar que o homem também, que traz, muitas vezes está trabalhando, está passando por momentos difíceis no trabalho, também está sofrendo o estresse. Então, dizer que a mulher passa mais,
Não, pode ser que ela tenha mais estímulos, porque além dela ter o estímulo do trabalho, ela tem o estímulo da gestão familiar, de estar dentro de casa, de outras atribuições também. É interessante a gente pensar, né? Vamos pensar um pouquinho mais. Eu quero que o Fernandinha, quando tiver respostas ou até comentários do pessoal de casa, eu acho legal a gente já colocar, para o pessoal de casa também ser ouvido e a Renata comentar. Já tem? Chegando. Então vamos colocar então para você de casa também participar junto com a gente pelo WhatsApp 12 99716 7989. E a Márcia comentando aqui, boa tarde. Quem tem muito estresse pode ficar com depressão? Boa pergunta, Márcia. Boa. Márcia, pode ficar com depressão. Na realidade, o estresse ele antecede um quadro de depressão. Quando você está com estresse, você libera muito cortisol no teu corpo. Liberando muito cortisol, abaixa a imunidade. Baixando a imunidade, você fica mais predisposta não só a doenças físicas, como a depressão, que é uma resposta também fisiológica do organismo. Nossa, tem que cuidar mesmo, né, gente? Senão cuidar. acabam desenvolvendo um segundo problema, né? Um segundo problema, com certeza. Vamos ver mais uma pergunta que tá chegando? Pode mandar, tá bom, gente? A gente vai respondendo aqui ao longo do Falando Nisso. Jéssica Moraes, de Jacareí, obrigada, viu, querida? Boa tarde, gente linda. É possível controlar o estresse com medicamentos? Olha, pergunta interessante. Boa. Então, o medicamento, ele é fundamental quando você precisa de um tratamento específico. Tem sim medicamento que diminui a ansiedade, né? Com isso diminui o estresse. Mas o mais importante é o seu trabalho, é trabalhar a sua autoconsciência, o estilo de vida, que nós vamos falar daqui a pouco, várias atitudes que você tenha que tomar para que você não tenha o estresse. Porque também se você ficar só com o medicamento, isso daí também vai velar, sabe? Vai velar. O estresse, ele vem por conta do nosso pensamento. Então, como a gente interpreta um evento e os recursos que a gente tem para enfrentar ele. Nossa, Por um tratar tempo, mesmo, gente, né? O problema na raiz mesmo. Fazer psicólogo comportamental e tudo mais, mesmo, comportamental. né? Vamos lá, então, para mais uma participação, antes do nosso querido Matheus e da Band Vale FM. A Carmen comentando aqui, boa tarde. O estresse pode dar algum problema no coração? Boa pergunta. Sim, com certeza pode. Muitas pessoas que têm infarto, muitas vezes é decorrente de um estresse. Porque o que acontece? Quando você está diante de um estresse, todo o seu organismo libera vários hormônios, o cortisol, a adrenalina, noradrenalina, várias substâncias que provocam, sim, prejudicando o seu órgão, tanto o coração como outro órgão, os outros órgãos do corpo também. Então, sim, prejudica o coração. Bom, daqui a pouco a gente volta respondendo mais as perguntas, porque agora o Matheus está chegando para atualizar a gente das notícias regionais. O Matheus Andrade já está aqui na tela e vai deixar para a gente um dos destaques, então, do jornalismo da Band Vale FM. Oi, Matheus. Boa semana, querido. Oi, Agda, oi, Lucas, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham, boa semana para vocês. Um dos destaques do jornalismo da Rádio Band Vale de hoje é o aumento nas vendas do comércio devido à proximidade da Black Friday, que acontece nesta segunda-feira, aliás, nesta sexta-feira, né, próxima sexta-feira, em todo o mundo, né? Comerciantes estão otimistas aí. Para ter uma ideia, quase 60% da população de São José dos Campos deve antecipar os presentes de Natal nesta semana, segundo uma pesquisa da Associação Comercial e Industrial do município. E diante desse aumento nas vendas, né, a gente precisa ficar atento com os possíveis golpes. Não é à toa que muita gente chama Black Friday de Black Fraud, né? Quais são esses golpes mais comuns? Estão páginas falsas na internet, promoções inexistentes, criação de perfis falsos, né? Toda essa comunicação fraudulenta chamada de phishing. E diante disso tudo, né, o Procon, né, na verdade vários Procons da região estão orientando aí, dando dicas para os consumidores evitarem cair nesses golpes. Quais são essas dicas? Por exemplo, verificar sempre as avaliações do site, né? Se tem aquele cadeado na página do site, o certificado de garantia, sempre pesquisar, desconfiar de preços muito baratos, né? Pesquisar se ali no site tem disponível o CNPJ e o endereço da empresa. Portanto, com esse aumento nas vendas, os consumidores devem ficar atento a isso, viu? E se cair em golpe, o que fazer? A orientação do Procon é imediatamente fazer um boletim de ocorrência e em seguida procurar o Procon. Portanto, sempre seguir todas essas dicas, né, que o Procon tá dando aí, que a gente também sempre dá aqui no jornalismo da Band Vale, para evitar cair nesses golpes de Black Friday.
Também é destaque no jornalismo da Rádio Band Vale a condição das estradas que cortam a região neste feriado estadual, Dia da Consciência Negra. Muita gente está voltando para casa, né? Muita gente foi viajar e pega a estrada hoje. Eu separei aqui, por exemplo, alguns números das regiões aqui. Na rodovia Presidente Dutra, por exemplo, mais de 246 mil veículos devem trafegar somente hoje na rodovia Presidente Dutra, com horário de pico ali a partir das 3 horas da tarde. Na litorânea Rio Santos, cerca de 34 mil veículos. E falando nesse aumento de fluxo dos veículos, houve um acidente agora há pouco na rodovia Presidente Dutra, por volta do 12h30, ali no quilômetro 154, sentido São Paulo, uma colisão traseira, sem vítimas e sem interdição. Equipes da Polícia Rodoviária Federal já estão no local. E vale destacar também que a travessia de Balsas, no litoral norte, movimento é intenso hoje, viu? Olha só, você tá vendo aí na tela uma foto sentido São Sebastião, né? De Ilhabela para São Sebastião, 2h30 de tempo de espera. Já sentido contrário, né? Sentido Ilhabela, cerca de 30 minutos de espera. Portanto, tempo normal. O fluxo mesmo tá ali, 2h30 sentido São Sebastião. Isso acontece devido a operações reduzidas de balsas, devido aos fortes ventos no canal. A gente segue aqui acompanhando toda essa movimentação das estradas. Lucas, Águida, volto com vocês. Obrigado, meu amigo. Excelente tarde de trabalho para você, viu? No próximo bloco a gente vai trazer para o seu coração aquele momento gostosinho, sabe? Animais em frente ao espelho, o animal que nunca se viu. Como que é a reação dele? A gente já mostra pra vocês. Um aí levou um sustão. Será que é um outro? Será que é um clone? Não, sou eu mesmo. Daqui a pouco a gente volta, tá? Pra falar também mais sobre estresse. Já estamos de volta para falar sobre vaidade. Quem gosta de olhar no espelho, hein? Agora, imagina quem nunca teve contato vendo o espelho, se vendo, né? Pela primeira vez. Gente, que legal esse experimento curioso. Um espelho no meio da floresta. Qual que é a reação dos animais selvagens quando eles enxergam a própria imagem? Vamos assistir. A dona onça se aproxima. Ela tá tranquilona, até que dá de cara com o próprio reflexo. A onça parda olha para trás, dá uma conferida do outro lado do vidro e se assusta de novo. A reação curiosa e fofa foi gravada por câmeras do projeto Aventura Animal, na Reserva Ecológica de Guapiaçu, na região metropolitana do Rio. Aqui atrás a gente tem um espelho, como você pode observar ali. E aqui nós estamos utilizando uma câmera de frente para o espelho, uma outra câmera aqui pegando a lateral do espelho. Essas imagens mostram a riqueza da biodiversidade da região. A reserva tem uma área que equivale a quase 470 campos de futebol de Mata Atlântica recuperada, lar de 500 espécies de animais. O experimento ajuda a entender como é o comportamento desses bichinhos diante do próprio reflexo. Essas informações vão ser úteis para a gente entender como animais que são territorialistas se comportam de maneira a reconhecer, a ter empatia com a imagem de um animal da mesma espécie. O trabalho feito por voluntários tem como objetivo divulgar e conscientizar a sociedade sobre a diversidade da fauna da Mata Atlântica. E hoje tem mais de 70 câmeras espalhadas pelo estado. Nossa, super curioso. Legal. A gente ficou imaginando aqui os animais, né? Como seria. Uma graça. Eu acho que, por exemplo, os macaquinhos devem interagir bem. Né? Ou até entender, de repente, até. Porque, né? São tão espertos, são mesmo. inteligentíssimos. Gracinha. Olha, último bloco falando sobre estresse e como a gente pode controlar os efeitos dele no nosso dia a dia, no nosso corpo, enfim. E você, é uma pessoa estressada? Essa foi a nossa pergunta da enquete, que nós já respondemos. Vamos responder mais das perguntas que estão chegando pra gente, né, amigo? Vamos lá. Pode colocar na tela, diretora. Biazinha, boa tarde. Eu queria saber se é bom tentar controlar o estresse sozinho, sem apoio de alguém, ou se isso pode causar consequências futuras, Nossa, Renata. boa pergunta. Biazinha, não causa consequências futuras se você tiver algumas estratégias para amenizar seu estresse. Conte-me essa estratégia. Então, quero aprender agora também com você. Você está num momento de estresse. Primeira coisa, preste atenção na sua respiração. Porque a gente consegue um equilíbrio no nosso corpo, a hora que a gente puxa o ar, segura um pouquinho e vai soltando devagar. Você já dá um equilíbrio, você já se centra.
Outra coisa que é muito importante, um parêntese, se o estresse é muito alto por conta de uma ansiedade, a forma como você não pode ir para a respiração direto. Saia, mexa seu corpo, solta teu corpo, que daí você vai se equilibrando. Ou vai fazer uma caminhada, isso é uma forma de você se controlar no estresse. O que é importante para prevenir o estresse, Biazinha? Prestar atenção na sua alimentação, na sua qualidade de sono, como anda seu sono, alimentação, nos seus pensamentos, como você anda alimentando os seus pensamentos. São pequenas estratégias que, se você adotar, você pode sim administrar muito bem seu estresse. Ótimo. Tem mais perguntas chegando? Vamos dar uma olhadinha na Vamos próxima? sim. Olha, a Lucila Riso está comentando aqui com a gente. Olha só, ela fala, boa tarde. Estou num nível alto de estresse que está afetando a minha saúde com palpitação, azia, nosso estômago realmente sofre com estresse, tremores e pensamentos negativos. Como tratar? É o que a gente falou, né, que a Lucila está comentando aqui, né, Renata? Que o corpo, ele responde a esse estresse mesmo, né? E o tratamento? Como é importante a pessoa ir buscar uma pessoa para ajudar ela? A gente já falou passos para a pessoa fazer isso sozinha. Sim. Mas no caso da Lucila, pegando o gancho aí, quando a gente tem que entender que precisa ir em alguém para tratar? Então, Lucila, você percebe que você já está com sintomas que está prejudicando o teu organismo, prejudicando a tua qualidade de vida. Neste momento, o ideal é buscar um profissional, um médico, que pode ser até desde um clínico geral até um psiquiatra, para poder avaliar qual é a melhor estratégia para o teu caso. Então, se já está te prejudicando, se você está com todos esses sintomas, tem que ser avaliado por um profissional, não deixa passar. Senão, daqui a pouco, realmente, você vai ficar paralisada e com muito sofrimento. Aproveita então a dica da Renata, né, para você cuidar um pouquinho mais da sua saúde, que é necessário. Vamos então para mais uma pergunta, agora da Flávia. Flávia Stephanie. Boa tarde, pessoal. Em uma rotina exaustiva de trabalho, onde ficamos poucas horas em casa, como podemos agir para que o estresse e sensação de sobrecarga não afete nossa saúde? Ai, que difícil, né, Renata? Flávia, eu vou dizer mais uma estratégia que é muito importante, que qualquer pessoa pode fazer. É a famosa meditação que está tão em alta, mas cada vez mais a ciência tem comprovado que você meditar, você ter um momento para você, que seja 5 minutinhos por dia, ficar ali só com você, e a gente consegue. Ah, mas tem muito filho, não dá nada. Olha, entra no banho, fica ali, curte teu banho. Este momento de qualidade, de atenção para você, isso tende a melhorar a sua qualidade de vida e o seu estresse também. Então, a meditação, ela pode ser ativa. Quando você coloca aí no YouTube, coloca meditação ativa, você vai ver várias temáticas de meditação que, na realidade, é você entrar em contato com o momento do aqui e agora. Esse é o principal objetivo de uma meditação. Prestar atenção no seu corpo, na tua respiração, estar presente no aqui e agora. Observar seus pensamentos passando é um estilo de meditação, porque você está com a atenção plena ali, e isso vai te trazendo um equilíbrio para o teu corpo. Excelente. Renata, tem mais perguntinha que eu acho que dá tempo de responder. Vamos lá então, a Patrícia. Tive muito estresse no trabalho por vários anos, estou aposentada há 2 anos e recentemente fui diagnosticada com lúpus. Gostaria de saber se tem relação com estresse e se pode ter cura definitiva. O lúpus é uma doença autoimune, né, Renata? Que muitas vezes o estresse ele pode ser o gatilho para isso? Sim, mas olha só, o lúpus é uma doença autoimune. Então, na realidade, né, o estresse que causa um lúpus, isso é irreal. Não se sabe ainda a causa, tem predisposição genética, tem vários fatores. Sim, o estresse pode trazer um quadro de ativação deste lúpus. Eu não sei se seu lúpus é discoide, que é só de pele, ou se ele é sistêmico, mas independente dele, se você não está tendo qualidade de vida, está num alto nível de estresse, você pode desencadear os sintomas do lúpus que já existe. O estresse não é o que causa o lúpus. Isso é muito importante você ter ciência. Quem tem lúpus tem que ter um autocuidado, como qualquer outra pessoa, mas principalmente quem tem que ter muito autocuidado. Autocuidado com gestão de qualidade de vida, alimentação, exercício, a meditação. Isso é muito, autoconhecimento é fundamental. É muito importante porque você vai saber quando você está extrapolando. Com esse sol que anda aí, a gente sabe que quem tem lúpus não pode. Eu tenho lúpus. Então, assim, não pode tomar sol, que isso dispara, mas não é o sol que causa o lúpus, não é o estresse que causa o lúpus. Mas são disparadores, o que ativa para a doença entrar em atividade.
Bom, gente, tá acabando o programa. Infelizmente não vai dar para responder todas as perguntas. Chegou bastante coisa, Obrigado, né, amigo? viu, pela participação. Obrigada a todo mundo que participou. Nós conversamos então com a Renata Bueno, psicóloga especialista em estresse. Muito obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço. É sempre muito bom estar com vocês, estar conversando com o público. E eu estou sempre disponível aí. Se a gente vai trazer de volta, com viu? certeza, viu? Mas foi obrigado, minha querida. Como sempre, agradeço, excelente. Lucas. Obrigado mesmo, né, gente? Olha, amanhã tem programa. Vamos ver o assunto? Amigos do programa Falando Nisso, nessa terça-feira vou trazer para vocês as últimas informações sobre a reforma tributária que já foi aprovada pelo Congresso Nacional. Até lá! Gente, uma excelente semana, viu? Para você, fique com Deus. A gente se vê então amanhã. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.